Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do 7º ano? Estamos aqui para mais uma conversa de redação. Isso mesmo, nós vamos conversar um pouco sobre a disciplina de redação. Tudo bem, galerinha do 7º ano? Puxa aqui para a galera do 7º ano que agora é a vez deles. É a nossa segunda videoaula. Não, eu não vou chamar de videoaula, eu vou chamar de conversa. Por que vou chamar de conversa? Porque a gente está dialogando sobre algumas páginas do livro, tá na primeira aula, na primeira videoaula eu comentei com vocês sobre a importância, né, do conto, as características, falei de alguns contistas, li as primeiras páginas do livro e li para vocês também dois contos importantíssimos, não foi? Na verdade, um conto e um reconto, né? Que foi um conto de um dos maiores contistas, né, do Brasil, que foi o Luiz Câmara Cascunha. Ele falei um pouco sobre as características do conto, falei sobre um pouco sobre ele também. Tudo na nossa primeira videoaula. Li um conto para vocês também. Então, tudo foi super tranquilo a nossa primeira conversa. E pedi para que vocês fizessem um exercício da página 54, não foi? Vocês analisaram junto comigo os dois textos, A Mulher do Piolho e A Mulher Teimosa, né? Que foi um reconto, né? Um reconto de vocês lessem, né? Na verdade, nós fizemos a leitura da Mulher do Piolho, A Mulher do Piolho, né, que foi do Luiz Câmara Cascudo, e o reconto do Cláudio Bastos, que é A Mulher Teimosa. Então, tudo isso nós fizemos na nossa primeira videoaula. Como eu disse, eu pedi para que você fizesse o exercício da página 54. Conseguiram fazer o exercício, galerinha? Eu espero que sim, né? Infelizmente, as questões elas são um pouco em tom pessoal, né? Você que vai ter que responder com a sua análise, fazendo uma comparação entre os dois textos, observar o contexto, observar o assunto que está dentro desse conto, que ele também apresenta uma questão social aí, para quem pôde perceber. Tá? Que questão social é essa, professor? Vou já comentar sobre ela, mas eu acho que deu para lembrar. E vale ressaltar que esse é um conto popular. E se você perceber, nesses dois contos aí, teve uma questão social, né? Não sei se você lembra quando eu disse para você que o conto popular, ele é feito de oralidade de geração para geração, de uma determinada região, ou seja, o contista, ele sabe o contexto daquela situação, da época que está se passando e daquela determinada região, tá bom? Então é isso, porque nos contos populares já pode se perceber também o reflexo de valores da sociedade e da cultura próprios da época, e lugar onde surgiram esses contos, né? Isso fica evidente quando se analisam os temas presentes nessas histórias, como alimentação, defeitos ou fraquezas de caráter, ou então a própria condição da mulher, que foi a situação do texto lá. Em geral, nos contos populares, o narrador utiliza a moral e os valores da sociedade a qual ele está se dirigindo. Você percebeu que os dois contos, né, que nos dois contos há um tom de reprovação? Você chegou a ver isso, que teve um tom de reprovação e o narrador usa termos avaliativos para o julgamento da mulher? Por exemplo, quando ele chama ela de teimosa, isso é um julgamento avaliativo, não é? Por mais que ela tá ali, eu sei, teimando, porque ela chama ele de mata-piolho, 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 tudo bem, mas ele usa tons de reprovação para destratar a mulher como forma, né? Inclusive até tem esse castigo, né? E esse julgamento, né, é relacionado ao personagem masculino. Você pode perceber que o personagem ele é masculino, ele é um homem que está ali destratando uma mulher por ela teimar, né, em chamá-lo de um apelido que ele não gosta, e isso deixa ele um pouco estressado e vai castigar, né, aquele que a situação é assim, aquela que a mulher teima, e ele vai lá e aplica um castigo, tá? Essa é o contexto social que é envolvido na trama desse conto.
Tá bom, galerinha? Deu para perceber isso? Acho que sim, né? Mas eu quero que vocês atentem para a sétima questão, que está lá na página 55, tá bom? Lá na página 55, vocês estão com o livro de vocês, galerinha? Lá na página 55, na sétima questão, vocês têm um autor, né, israelense, radicado aqui no Brasil, né? Ele é psicólogo e contista, né? Também é o Ilan Brennan. O Brennan, ele levanta uma posição muito importante aí nesse texto, nesses dois textos, na comparação, na verdade, esses dois textos. E uma delas é a referência temporal que se pode contar ali dentro desses dois textos. Por que, professor, a questão da referência temporal? Porque antigamente, né, você não tinha o tal do politicamente correto. Isso até a questão 7 ela trata sobre isso. Não tinha aquela minuciosidade de você olhar um conto e você ter que retirar partes por talvez destratar uma sociedade, por talvez influenciar o comportamento de uma determinada sociedade. Tá? Então não tinha aquele tal do politicamente correto. Então, tanto que aquela música do atirei o pau no gato, né? Hoje não, hoje já é não atirei o pau no gato. Porque houve uma mudança, né, por conta dessa violência, né, tratada na música, né, nas cantigas, nesse caso aí, né. Então, hoje as versões elas são supostamente sem violência, sem conflito. Então, tem essas referências temporais, ou seja, o que se era tratado antigamente, talvez hoje, por isso que eu disse supostamente, não é tratado tanto de uma forma violenta ou agressiva, até nas expressões ou palavras dentro de um texto. E a mulher teimosa deixa muito claro isso. Os dois textos, na verdade, mesmo você dando comparação um ao outro, você observa que tem sim o fato da violência contra a mulher, não é? Fora também a intolerância, né? A intolerância, o preconceito, tudo isso ali envolve esses dois temas. Viu, galerinha, como é importante você analisar a obra? É muito importante isso. Muito importante você ser um leitor autônomo com relação ao texto que você está lendo, tá? E isso reflete aqui, ó, lá no box de vocês, bem aqui ao lado, tem uma leitura do Roger Chartier, que diz o seguinte: a leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. Segundo a bela imagem, o leitor é um caçador que percorre terras alheias. O contista, o leitor isso, mas eu vou trazer um pouco para o contista. O contista é isso, galerinha. Já que o conto é um conto popular, ele vai pesquisar a história da cidade, ele vai atrás do conhecimento. Por isso que ele diz assim, que o leitor é um caçador que percorre terras alheias. Como se sente aquele que está fora de sua terra em um ambiente desconhecido? Por que o leitor é comparado com um caçador em terras alheias? Então, é isso que ele quer dizer, na verdade, e o texto lhe diz isso. Vamos ver o que tem na sétima questão, para a gente fazer, para eu passar a primeira produção de vocês, tudo bem? Vamos lá, olha. Olha o que está escrito nesse box laranjinha, olha. Precisamos de história de verdade, que expressam o conflito e a complexidade da nossa existência. A violência maior está no silêncio, na falta de palavras, naquilo que vivemos, mas não podemos expressar, no que se torna não dito quando um conto tradicional, por exemplo, é mutilado, mutilado em seus conflitos, é isso? Há um impedimento que o público seja adulto ou infantil, se reconheça em seus personagens e que os dramas dialoguem com o que o leitor sente. Mas é isso que o Ilan tenta trazer para isso, né? Porque, inclusive, como eu disse anteriormente, há um contexto por trás da história, coragem, né? De quando aquele conto foi criado, em que época ele foi publicado, em que momento histórico ele usou para colocar essa determinada temática, esses determinados personagens. Tudo bem, galerinha? Isso é muito importante. A literatura ela é isso, galera. Ela tem que ter essa visão por trás de uma mera leitura. Você tem que ter uma visão do contexto em que ele está inserido. Tá? Vamos ver o comando aí, olha.
Ilan Brennan, ao comentar as adaptações de histórias populares, afirma que a violência maior está no silêncio, na falta de palavras, naquilo que vivemos. Com essa fala, ele se coloca a favor dos contos como eles são contados, com crueza, ou a favor dos contos politicamente corretos, pacificados, em que são retiradas cenas que possam causar medo ou tristeza nos leitores. Você concorda com ele? O primeiro exercício de vocês. Na verdade, são dois, tá? O primeiro, você vai colocar aí com suas palavras o que você pensa sobre isso, sobre todo esse contexto que eu acabei de trabalhar com vocês. Será que é importante tratar com o texto propriamente dito? Hein? Será que é importante? Vocês vão colocar com suas palavras aí, tá? Eu quero que vocês reflitam sobre as funções que eu coloquei aqui, o objetivo dos textos também, e tudo que foi dito com relação aos dois textos e a temática do texto, que é a violência, né? A intolerância, o preconceito, tá bom? Mas vocês têm outra missão junto com a sétima questão. Vocês vão... Como é que... Aí vem a pergunta, vem um desafio, é mais um desafio, tá? É a primeira produção de vocês. É o seguinte, vocês vão produzir para mim como você, meus queridos alunos do sétimo ano, recontaria a mulher do piolho, ou a mulher teimosa, vocês que decidem. Quer dizer, é a mesma história, a mulher teimosa é o reconto, né? Então, a mulher do piolho. Como é que vocês recontariam essa história tirando a violência? Como é que vocês dariam uma outra punição para a mulher? Usariam outros termos que não sejam avaliativos de forma de julgamento? Como é que vocês montariam isso? Vocês vão montar, meus queridos, vocês vão ter até segunda-feira para me mandar essa produção. Vocês vão mandar através do Word, tá bom? Vocês vão pegar o notebook de vocês, digitar isso. Professor, quantas linhas, meus queridos? 10 linhas no máximo, no mínimo 8. Porque o conto ele é bem pequenininho, se você observar, tá? Ele é bem pequenininho, ó, como está aqui no livro de vocês. Ele é bem pequeno, tá? Até 10 linhas, tudo bem? No mínimo 8 linhas. Tudo bem, galerinha? Porque o conto é pequenininho, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, como é que vocês, repetindo, como é que você recontaria essa história retirando a questão da violência? Como você faria isso? Você vai escrever por Word, digitando o reconto para mim, e você vai enviar para esse e-mail eletrônico que está aparecendo para vocês aqui. Tudo bem? Lá tem a opção de comentários, lá dentro do Word, eu vou poder comentar caso vocês errarem a vírgula, caso vocês errarem o período, caso eu achar que vocês estão fugindo um pouco do foco que eu estou pedindo para vocês retirar a parte da violência, tudo isso, tá bom? Ah, professor, mas eu não quero digitar no Word, eu quero escrever na mão, meio manuscrito. O que eu faço? Você pode mandar também, você pode pedir para o seu papai, salvar essa foto que você bateu da sua escrita e colocar no Word, que eu também posso puxar uma setinha e fazer um comentário. Essa é a segunda opção. Ah, pessoal, mas eu não quero mandar nada por Word, nem digitar e nem mandar foto por Word. Eu quero mandar a foto direto. Então você vai pegar a foto que você bateu do seu caderno, da sua folha, mandar para a coordenação, e a coordenação vai me repassar junto com o seu nome. Mas, por favor, discrimine lá o seu nome, tá bom? E a sua turma. Que eu vou fazer a correção, tá? E eu vou enviar para a coordenação e a coordenação vai devolver para você no seu privado, tá bom? Pode ser assim, galerinha? Então, mande o seu reconto para mim, como você, repetindo, só para finalizar essa parte de dever de casa. Como você, meu querido, iria recontar essa história, a mulher do piolho, retirando a questão da violência, tá bom? Quero ver a criatividade de vocês, meus queridos. Vamos então para a próxima página? Bem aí, galerinha, na página 56, vocês estão vendo uma palavra em negrito, não é? Que é facécia, tá? Facécia é uma narrativa, tá? Com efeito de humor, tá? Esse efeito de humor, muitas vezes, pode causar conflitos, né? Porque você não sabe do que você está rindo, não sabe do que você... qual o teor da risada, mas... Tanto que a maioria dos contistas que falam sobre a faécia, eles não colocam o seu nome. Eles não mostram quem é o verdadeiro autor do conto,
tá? Olha o que está escrito para a gente começar aí, olha. Uma das características de contos populares, como A Mulher do Piolho e A Mulher Teimosa, é o humor. Essa história é uma facécia, conhecida também como patranha ou anedota. Pelo tom espirituoso, as facécias possibilitam conhecer costumes de época, comportamentos, regras e mentalidades distintos da moral e da ética atuais. Olha o que está escrito no box aí, olha. O humor pode ser tanto subversivo, irreverente, revolucionário, verdadeiro e libertador. Anárquico, verdadeiro e libertador, como também óbvio, preconceituoso, reacionário, antigo. Tudo aquilo que provoca riso pode, em maior ou menor grau, ser interditado, não ético e não politicamente correto. Sabe quando você está rindo de alguma coisa, mas para você tem graça, para o outro não, para o outro tipo de leitor não tem graça? Então é isso, galerinha, porque ele pode ter um teor diferente para você. Cada um vai interpretar da forma que achar melhor, tá? Vamos responder a oitava questão aí, olha. O que provoca o humor nos contos lidos? O fato da violência contra a mulher ser uma atitude comum e engraçada na vida cotidiana? Não, galerinha. Isso não é comum nem engraçado na vida cotidiana. O fato do homem ter tido a ideia de colocar a mulher no poço para convencer a mudar de ideia? Não. A resposta mais completa com relação a isso é a letra C. O fato absurdo da mulher continuar teimando, irredutível, mesmo em vias de morrer afogada. Esse é o tom de humor da história. Tá bom, galerinha? Resposta correta é a letra C. Pra gente finalizar a aula de hoje, vamos responder esse enredo aqui pra gente. Vamos ler aí, ó. O esqueleto da narrativa é o enredo. É a história que se desenrola. A apresentação de uma situação inicial, depois o conflito que gera uma tensão que aumenta até chegar ao clímax. Após um momento de maior tensão, ocorre o desfecho do conflito e o final da história, que pode ser trágico ou feliz ou mesmo aberto. Professor, o que é um final aberto? A imaginação do leitor que vai construir esse final, tá bom? Vamos responder juntos aqui, então, qual foi a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho final dessas duas obras? Vamos ver, então? Tá aparecendo na telinha para vocês a resposta, meu querido. Coloque nesse quadro junto com o professor, junto comigo, tá bom? A Mulher do Piolho. Qual é a situação inicial? A mulher gosta de discutir com o marido. E da Mulher Teimosa? Uma mulher era muito teimosa. Vamos ver o conflito na Mulher do Piolho. A mulher chama o marido de piolento. E na Mulher Teimosa? A mulher chama o marido de mata-piolhos, embora ele não goste do apelido. Qual é o clímax, meus queridos, da Mulher do Piolho? A mulher é jogada no poço e continua a dizer que o marido tem piolhos. E da Mulher Teimosa? A mulher é jogada no poço e continua a chamar o marido de mata-piolhos. E qual é o desfecho dessa história, da Mulher do Piolho? A mulher com a água na altura do rosto faz o sinal de quem mata piolhos. E na Mulher Teimosa, a mulher com a água na altura do rosto faz o sinal de quem mata piolhos. Aí, meus queridos, essa foi a aula, nossa conversa de hoje. Na nossa última aula, na nossa última videoaula, a gente vai conversar um pouco mais sobre o conto e a última produção que eu vou pedir para vocês. Tá bom, galerinha? Só lembrando que vocês têm uma missão para fazer entrega, tá bom? Uma missão de fazer o dever de casa, recontar a história da Mulher do Piolho, sem o teor violento, tá bom? Mandar para mim por e-mail, através do Word, né, digitado, ou então mande por foto através da coordenação, tá bom? Vou esperar, vou aguardar até segunda-feira, meus queridos. Segunda-feira é o prazo máximo para isso. Tudo bem, galerinha? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau!